Olá! Vamos continuar o resumo do livro Codex Unum. Vamos falar agora sobre o processo de reativação. Reativar o Codex é restaurar a coerência. Quando um indivíduo entra em coerência, o campo coletivo é imediatamente afetado. A reativação pessoal e a reativação planetária são o mesmo processo, em escalas diferentes. 1. Recordar. O despertar da memória do Uno. Recordar sobre o eterno agora. O esquecimento do Códex não é ausência da verdade, mas perda de sintonia com ela. É uma mudança de frequência. Recordar o Códex é perceber que a separação nunca foi real. É dissolver a culpa e a necessidade de busca. O que desperta em nós é a memória ativa do Uno, e ela se mantém acesa através da simplicidade, presença, respiração, escuta e gratidão. A mente se torna mais silenciosa. O julgamento dá lugar à observação. O coração se expande espontaneamente diante da beleza e do sofrimento. Há uma sensação de estar em casa, mesmo sem saber explicar onde isso é. 2. Purificar. A liberação das distorções e resistências. Processo de clarear o campo. Não punir, corrigir ou negar, mas permitir que o que estava desalinhado volte à harmonia. O que antes era sombra torna-se matéria de aprendizado. A recordação abre as janelas da alma. A purificação limpa o ar. Acontece em todos os níveis: físico, emocional, mental e espiritual. Não é linear nem confortável, mas profundamente libertador. E a primeira purificação é a do corpo, o templo em ajuste. Podem surgir sintomas como fadiga, mudanças de apetite, variações de temperatura, sono irregular. O portador aprende a ouvir, descansar, respirar e mover-se com consciência, reconhecendo que o corpo não é obstáculo, mas aliado da expansão. Segundo, purificar as emoções. O rio voltando a fluir. Chorar, sentir raiva, confusão ou vulnerabilidade não são sinais de regressão, mas de cura. Não resistir, deixar o rio passar, sem tentar controlar o curso. O que é sentido com consciência se dissolve, o que é negado se repete. Terceiro, purificar a mente. O desmonte das antigas narrativas. A purificação mental é a libertação do julgamento, especialmente o auto-julgamento. A mente purificada não é a que pensa menos, mas a que pensa com amor. E em quarto lugar, purificar o espírito, o fogo da transmutação. Tudo que não é autêntico se consome, sente resistência. O ego teme desaparecer e tenta preservar o que conhece. É entregar-se ao fogo consciente da transformação, confiando que ele não queima o essencial, apenas ilumina o que precisa ser visto. Então, primeiro é recordar, segundo, purificar e agora o terceiro, integrar. A reconciliação das polaridades interna e externa. O retorno ao centro é o ato de reunir o que a separação dividiu, sem apagar as diferenças. A dualidade deixa de ser guerra e se torna diálogo. Toda exclusão gera desequilíbrio. A sombra não desaparece, mas é incluída na luz, porque só a totalidade é capaz de sustentar a coerência. A dor mostra onde falta amor. O medo revela onde falta confiança. A raiva indica o que precisa de movimento. A culpa mostra onde esquecemos a inocência.
nada é inútil. A vida, quando observada a partir do coração, se mostra como um vasto organismo de autoconhecimento em constante ajuste. E aqui dentro do integrar nós teremos primeiro a união dos opostos internos, onde a mente aprende a servir o coração, sem perder seu poder de análise. O corpo volta a ser a casa do espírito e não prisão. Os opostos são complementares e não rivais. Quando está em coerência a leveza, simplicidade e fluxo. A segunda parte do integrar é a união com o outro e com o mundo. O outro deixa de ser ameaça e passa a ser espelho. A vida não é conflito, mas colaboração. A terceira parte do integrar, a síntese viva, o centro móvel. Mover-se a partir do centro, mesmo quando tudo ao redor muda. Compreender que a vida é fluxo e a coerência é flexível. Ajustar-se sem se perder. Estar em paz no meio do movimento. Aqui é o nascimento da consciência madura. Encontrar o extraordinário no simples. E o quarto da integração é a vibração da integração. O campo vibra em harmonia audível e perceptível. Sincronicidades se intensificam, intuição se torna clara, relações se alinham. Não precisa mais controlar, basta permanecer em coerência e o universo se organiza ao redor desse ponto de equilíbrio. O ser não deixa de ser indivíduo, ele apenas lembra que a individualidade é uma das formas do todo. Dessa integração surge o impulso espontâneo de compartilhar, a alegria de servir. Então vimos 1, recordar, 2, purificar, 3, integrar e agora o 4, servir. A expressão viva da unidade no mundo. Servir não é um ato de sacrifício, é um estado de amor em movimento. Amor que deixou de ser emoção e se tornou ação. Dar e receber como um mesmo gesto. Servir é o modo como o uno respira através do múltiplo. Ensinar, criar, ouvir, cuidar, construir, curar. Tudo é serviço, quando feito com consciência. Não há separação entre vida pessoal e vida espiritual. Cada instante é oportunidade de ofertar vibração, clareza, beleza, verdade. É a forma mais elevada de oração, uma prece sem palavras, onde a ação é o verbo e o mundo o altar. Servir é perceber que o outro é espelho do próprio ser. Ajudar o outro a lembrar é ajudar-se a recordar também. A prática do serviço dissolve as últimas fronteiras do ego. O coração simplesmente sabe quando e como agir. À medida que mais portadores assumem o serviço consciente, o planeta começa a mudar de frequência. Servir é também escutar a Terra. Ela não é cenário, mas organismo vivo que participa da reativação. O despertar humano e o planetário são um só movimento. Viver e servir tornam-se sinônimos. Servir é o estágio em que a alma, enfim, reconhece. Não há mais dentro e fora, céu e terra, eu e o outro. E agora vamos começar a falar sobre os selos. O que é viver os selos? Estudar os selos é aprender a reconhecer as frequências da própria alma. Cada um deles é uma parte do que você é, e todos juntos formam a totalidade do seu ser. Ao ativá-los, a consciência se torna coerente. Pensamento, emoção e corpo passam a vibrar em uníssono. Os 49 selos são o alfabeto da unidade. Cada um é uma palavra de luz no idioma do cosmos. Vamos começar agora os selos da matéria, o fazer. A matéria é o espírito em repouso, o amor que decidiu ter corpo. Os selos da matéria não aspiram ao céu, eles o enraizam.
Aqui o amor não é ideia, é corpo, gesto, toque, cuidado e comunhão com a vida. Aqui o espírito descobre que ser divino não é fugir da matéria, mas honrá-la como extensão da fonte. Os selos da matéria não pedem transcendência, mas presença. E logo estaremos juntos para fazermos o primeiro selo da matéria.